isso aí, galera, tá no ar mais um programa Papo Firme no Guarda Notícias e hoje eu vou estar recebendo o diretor da rede social Cidade Fala, Cássio Werneck, e o engenheiro ambiental Eric Kiel, tá certo? Vamos falar sobre transporte, sobre meio ambiente, um bate-papo bem bacana com essa galera. Fique ligado e continue mandando sugestões, críticas, elogios aqui pro programa Papo Firme. Vai estar aqui embaixo, meu amigo Ednei Torres vai botar colunapapofirme@gmail.com, colunapapofirme@gmail.com. Lembrando que o programa Papo Firme tá toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, lá na Rádio Federal, tá certo? Vai estar aqui embaixo também, radiofederal.com.br. É isso aí, galera. Vamos lá, Papo Firme tá no ar. Gostaria de fazer um grande apelo a todos os internautas que curtem o programa Papo Firme e o Guarda Notícias. Está desaparecido aqui no Distrito Federal, desde o dia 9 de agosto, o jovem estudante universitário Felipe Dourado, tá certo? Eu conheço a família dele e é uma família que está sofrendo muito, né? Então, a gente está pedindo aí, se você viu, se você tem notícias, porque a gente sabe a importância das redes sociais hoje no mundo e como a gente sabe também que esse programa, outras pessoas de outros estados, até de outros países, também assistem o Papo Firme. Então, vai estar aqui a foto dele, ó, Felipe Dourado. Se você tiver alguma informação, o Ednei Torres vai botar aqui os telefones, tá certo? Durante todo o nosso programa, a gente vai deixar a foto do Felipe Dourado para você marcar bem a fisionomia desse jovem e poder ajudar a acalentar, né, essa família que sofre bastante pelo desaparecimento desse jovem, tá certo? Se você sabe informação, por favor, ajude. Fica essa dica aqui do programa Papo Firme. Valeu, galera. É isso aí, galera, com muito prazer que o programa Papo Firme hoje recebe duas grandes figuras para a gente bater um papo sobre gestão ambiental e transporte, né? Duas coisas que estão meio interligadas aqui quando a gente fala de qualidade de vida, não só no Distrito Federal, mas como todo o país. O diretor da rede social Cidade Fala, Cássio Werneck, e o engenheiro ambiental Eric Kiel, bater um papo bem bacana, você vai gostar. Eu queria começar essa conversa com vocês dois, já puxando um pouquinho para o Cássio Werneck. A gente está vendo tantas matérias sobre transporte público, sobre falta de qualidade de transporte, não só no Distrito Federal, mas como todo o Brasil, o Cássio. E eu gostaria de saber, irmão, por que as políticas públicas que são implementadas, né? As políticas públicas de transporte público que são implementadas não dão certo no país. A gente não consegue andar para frente, Cássio. Olha, eu acho que tudo começa por uma questão de escolha. Quer dizer, a gente está pelo menos 3 décadas fazendo escolhas erradas em termos de mobilidade no país. É verdade. A gente privilegiou o consumo da solução, ou seja, comprar um carro como solução principal para a mobilidade, em vez de privilegiar políticas públicas de largo espectro, que atinjam grande parte da população. Isso começa com o lobby da indústria automobilística na década de 60, mas também se soma a fatores internos. É difícil fazer política de mobilidade num país onde o lobby interno também das empresas de transporte e dos setores associados da cadeia produtiva são tão fortes sobre principalmente os processos eleitorais. É verdade. Né? Então, quando o político se elege, ele tem isso, não dá para esconder, ele tem uma série de compromissos com o setor privado e nesses compromissos também estão concentradas as forças do capital do transporte e da especulação imobiliária. Então, esses dois elementos se somam para você ter uma política excludente que leva as populações para a periferia, gera uma exploração do território central das cidades, uma especulação imobiliária e que também gera uma especulação sobre o setor do serviço de transporte. É porque hoje a gente tem visto, as pessoas não têm escolha, né? Não tem, igual você falou, não tem um projeto de mobilidade urbana em nenhuma capital. Essa é a grande verdade, né? As pessoas elas não podem, de repente, deixar o carro e poder ir de ônibus. O transporte de integração metrô, ônibus, principalmente aqui em Brasília, não está funcionando. Então, não tem opção para as pessoas. Isso é muito ruim, não é? Aí eu fico pensando, sabe, Cássio? Quando as pessoas que pegam ônibus todo dia, em qualquer lugar do país, sofrem tanto, aí chega em casa, vai assistir televisão e vê aquela propaganda de TV, a propaganda do governo, dizendo que está tudo certo. Deve ser muito ruim, né? Porque, na verdade, não tem nada certo, né? Essa é a grande verdade, né, Cássio? É desesperador, na verdade. É verdade, também acho. Eu vejo essa questão das manifestações hoje, assim, como um reflexo imediato disso. E aí os governos dizem, o movimento é confuso, não tem lideranças, as propostas são difusas.
Primeiro, isso é um discurso político para arrefecer os movimentos, mas eu só queria assim, trazer um elemento que desde que eu sou criança, eu vejo que o dia seguinte à mudança do valor da tarifa do transporte público era sempre um dia tenso. Sempre foi. E há 30 anos atrás, a gente acordava e descobria que o preço aumentou. Hoje a gente começa a ver que o preço vai aumentar, que o preço vai aumentar, e aí ele aumenta. E nesse sentido, a população já começa a se mobilizar. Olha, vai aumentar, vai aumentar. E tem um elemento que você falou aí, que me mostra, claro, como a gente está defasado na questão. A gente fala de transporte público hoje e fala assim, o ônibus, vamos melhorar a qualidade dos ônibus. Essa palavra já tinha que ter sido tirada do nosso vocabulário de transporte público. O que é ônibus, gente? Ônibus é um caminhão que tiraram a carroceria, botaram uma caixa em cima e jogaram um monte de gente dentro. Entendeu? Aquilo polui, que é um horror. Se você for calcular o perigo que aquilo é numa estrada, numa rua, para quem está dentro ou para quem está fora, é uma massa de enorme potencial de explosão. Quer dizer, aquilo ali perdeu o freio e nós vimos acidentes recentemente. Com certeza. Temos acompanhado. A péssima qualidade dos ônibus, do transporte. E a gente tinha que ter mudado as modalidades de transporte já há pelo menos 2 décadas. Todas as grandes capitais do mundo e algumas cidades de médio porte também já mudaram de modalidade. Elas já estão trabalhando com transporte elétrico, elas já estão trabalhando com ônibus ou veículos de maior capacidade, com vias de circulação. As propostas... Metrô que funciona com eficiência, né? Exatamente. As pessoas estão optando, inclusive, já optaram em várias partes do mundo por se deslocarem de bicicleta. O Brasil ainda não captou isso ainda, não absorveu essa história, né? Então precisa de uma malha de ciclovias enorme nesse país, no Brasil inteiro. O Brasil precisa entender isso com muita urgência, né? Tem muita gente querendo sair de bicicleta, querendo ir para o trabalho de bicicleta. Eu já me movimento, inclusive, para ir para a Rádio Federal de bicicleta. Eu vou da minha casa para a estação do metrô eu vou para a Rádio Federal. Então as pessoas precisam ter essa opção também, que infelizmente o poder público não tem dado. Essa é a verdade, né? E propostas existem. Esse é o outro elemento que eu ia falar das análises. Os caras dizem que as propostas das manifestações são difusas. Isso é falso. Já eu acompanho pelo menos 2 ou 3 anos esse movimento que discute mobilidade nas grandes cidades brasileiras. Existem outras propostas que vão além da questão da redução da tarifa ou da tarifa zero. Por exemplo, zonas de circulação a 30 km por hora, a 50 km por hora. Por que a gente privilegia o veículo rodar a uma alta velocidade e ele acaba não rodando? E aí você tira a bicicleta da rua, por quê? Por que o asfalto pertence ao carro? É uma questão de cidadania, que as ruas pertençam às pessoas antes de tudo. Ótimo. Depois aos automóveis. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Depois aos automóveis. E a gente não captou essa mensagem ainda, né, Eric? Eu acho que falta essa sensibilidade ao poder público, né? De poder... porque isso é qualidade de vida. Claro. Isso é qualidade de vida, né? Então, precisa... Mobilidade urbana é caso de urgência nesse país. Urgentemente, ninguém aguenta mais. Transporte ruim, metrô que às vezes não funciona direito, né? Então, eu acho que o povo está clamando por isso. A gente vê todo dia as matérias nos jornais. Nós não estamos aqui inventando, né, problemas. Os problemas estão aí, estão para serem vistos, né? E são claros. E são muito claros. E né? solução A. Verdade. Não precisa inventar a roda. Eu acho que é isso que é o que mais chama a atenção, é o que mais que a gente precisa, né? Copiar até o que é bom. Porque tem aí demonstrações, exemplos em vários países de como funciona o transporte eficiente. Né? Inclusive, a gente sempre costuma dizer que o país rico não é o país onde o rico anda de carro, é onde o rico anda de transporte público. Né? Isso é uma frasezinha que já está mais do que até batida, né, Cássio? No Brasil, infelizmente, a própria elite econômica não pensa assim, né? Porque a gente tem um país excludente onde a elite econômica quer também se excluir. Então, você convencer um rico brasileiro de que um transporte público de qualidade é um diferencial. Eu conheço um exemplo de um grande investidor que defende isso. Por quê? Porque ele vai para o trabalho pensando, lendo jornal, fazendo... Isso é o que todo indivíduo rico de um país de primeiro mundo pensaria. Poxa, eu ganho tempo quando eu me desloco pelo transporte público. Porque eu tenho tempo para mim e para o meu trabalho. No Brasil, não. O cara pensa, eu ganho qualidade de vida quando eu fecho a janela do carro, blindo o carro, ligo o ar-condicionado, ou então quando fazemos como agora, nós temos em São Paulo a maior frota de helicópteros do mundo. Verdade. Então, quer dizer, você vai convencer essa elite econômica de transporte público é bom quando ela já passou do carro, ela está no helicóptero. Verdade. Então, e quando a gente fala em transporte público, a gente se remete a meio ambiente, a poluição do ar, né?
então, como a gente tem muito carro, né, tem muito ônibus velho funcionando, a gente fala na qualidade do ar. E esse rapaz aqui, o Cássio, inventou um aparelho sensacional. O Eric Kiel, que é da empresa Geosignals. Olha só o que esse garoto criou e já podia estar sendo, né, utilizado, inclusive, nas administrações regionais, nas cidades, né, não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. Como é que é o nome desse aparelho aí? É um analisador de poluentes atmosféricos, né? A gente ainda não batizou com nome comercial, mas a proposta aí de nome comercial estamos criando, né? Mas... Como é que funciona ele, velho? Então, ele, explica pra gente, ele analisa gases os da CONAMA, né, que a gente tem uma resolução CONAMA 03, que ela segue os padrões da OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Então aqui a gente está analisando monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e ozônio. E as variáveis ambientais que a gente conhece, né, umidade, temperatura e pressão atmosférica. Então, esse aparelho ele envia dados via Bluetooth para o seu celular. Então, qualquer usuário que tem um smartphone poderá adquirir esses dados desse aparelho. Ou quando você não tem uma rede 3G, você pode armazenar esses dados. Ou quando você tem um 3G ou uma rede Wi-Fi, você pode descarregar esses dados na rede, que ele tem um painel que vai receber esses dados. Ou seja, nesse painel já existem os dados que o governo disponibiliza, que é censo, todas as informações demográficas, informações de saúde, informações ambientais que o governo gera, aí, volumes grandes de informações, e a gente vai poder cruzar com essas informações aqui. Ou seja, hoje em dia já tem a tecnologia da Google, que legal, cara, que ela tem ela examina para você o tráfego, né, nas regiões. Então ela diz se esse tráfego está pesado, se ele está um tráfego moderado, ou se ele está um tráfego livre, né? Então a gente usando essas tecnologias agora, a gente pode cruzar com esses dados e dizer quais são as regiões mais poluídas de qualquer região, no nosso caso DF, né? Mas em qualquer região do país e do mundo a gente vai poder analisar isso em tempo real. Então assim, ele gera dados de 90 e 90 segundos, né? Então a gente tem uma precisão bem maior do que as redes tradicionais têm aqui no DF, né? Então são redes que já estão... Ou seja, isso aqui é um aparelho que você pode ter em casa. Vai medir a qualidade no seu carro. No meu carro. No seu carro. Olha só que legal. O governo, você não apresentou essa proposta para o Estado? A gente já apresentou, mas como existem as redes tradicionais, isso aqui ainda precisa ser validado, como a gente já está validando dentro da academia, né? Dentro da UNB. Então, assim que a gente validar, a gente vai poder dizer precisamente que esse aparelho aqui, ele faz aquilo com uma exatidão grande em relação à análise desses poluentes, né? Hoje, se a gente fosse... Eu quero aqui, porque a gente está no Distrito Federal, qual seriam as áreas, né, mais poluídas, né? Você já teve algumas cidades, você me falou... Hoje, quais seriam as áreas mais poluídas do Distrito Federal? Você tem noção disso? Então, pela prática que a gente teve desses dias, a gente andou pela L4, pelo Eixão, pelo setor comercial, pela rodoviária, então são esses pontos que têm maior circulação que se apresentaram como pontos críticos aqui no DF. A rodoviária do plano piloto. A rodoviária do plano piloto. E não esquecendo que não só os poluentes atmosféricos são problemas, os particulados também. A gente vê a crescente demanda dessas regiões para condomínios, né? Então tem alta compactação do solo, então elas levantam particulados. Esses particulados também são problemas para a saúde humana. Então não só os gases, as poeiras também, que a gente conhece, né? Particulados em geral. Então eles também são problemas de poluição atmosférica. E é outra coisa que a gente está engateando, né? Eu acho que a gente avançou um pouquinho, mas ainda falta sensibilidade do gestor público para entender essas situações todas. Eu falo por isso, eu falo porque a gente, aqui no Distrito Federal, nós temos vários parques, né? Várias reservas que estão constantemente ameaçadas pela especulação imobiliária, né? Então, eu acho, inclusive, que falta muita gestão ambiental. Eu defendi, inclusive, conversando com o Eric, eu defendi que toda administração regional tinha que ter um assessor em gestão ambiental, para poder orientar a população nas áreas de transbordo, né? na gestão dos parques, né? Coleta seletiva, né? E, inclusive, o próprio Eric tinha dado uma ideia
da criação em todas as cidades satélites, em todas as cidades brasileiras, de uma estação, né, meteorológica e atmosférica, né? Como é que funcionaria isso, mais ou menos? Na verdade, esse é um primeiro produto de uma série de outros produtos, né? Então ele vai integrar uma rede de monitoramento atmosférico e meteorológico. Então o próximo produto que a gente está criando é um analisador de particulados de granulometria 10 micrômetros, né? Que é o PM10 que a gente conhece. E o próximo passo seria uma estação portátil, né, de meteorológica, com variáveis de dados de temperatura, umidade, velocidade do vento, entre outras. Então ela seria uma rede maior do que só esse aparelho. E a ideia disso é que a população conheça o meio ambiente, porque a gente tem hoje em dia um analfabetismo ambiental, né? Ou seja, inclusão. A gente tem uma rede de internet em todas as cidades, praticamente as pessoas acessam e tem smartphone, então por que não usar essa onda do momento do smartphone, do mobile, da mobilidade? Isso é legal, né, cara? Para alimentar uma rede, ou seja, já que o governo faz de uma forma tradicional, vamos dar uma alternativa para que outras redes também alimentem esses dados, né? E que outras pessoas interajam com essas informações e que você que está ali coletando seja um entendedor também daquilo que você convive, daquele ambiente que você convive. Então a ideia é participativa e colaborativa, é que a população entenda o ambiente que vive e o que respira, né? E entender que isso tem prejudica a saúde. Dependendo dos níveis de poluição que você respira, você está ali sendo afetado pela poluição daquela região, né? Então a ideia é essa, colaborativa e participativa. Eu acho bacana isso, porque isso tende a trazer evidências claras para o indivíduo que está sofrendo com os problemas da poluição ambiental sobre as causas do seu sofrimento, porque eu sou asmático, eu sofro muito com isso. E né? Sempre que você vai para o hospital, todo mundo fala, é a seca, é a seca, é a seca. Desculpas tradicionais e soluções tradicionais que no Brasil são assim, você consegue resolver o teu problema, eu que me vire para resolver o meu e ele que resolva o dele. E a gente tem que começar a pensar em coletividade. E essas redes que estão se constituindo, seja a rede deles ou várias redes que estão discutindo questões de mobilidade e meio ambiente, elas estão começando a trazer a consciência para o indivíduo. Se a gente não recebe educação do Estado, nem para saber o mínimo da alfabetização das letras, a alfabetização ambiental também não virá por essas vias. Mas esse processo de conscientização a gente pode construir coletivamente. A educação é um bem nosso. A gente pode se educar, a gente não precisa ficar esperando que o Estado venha nos trazer. Porque só o Estado não dá conta, né? E às vezes não se interessa. Não se interessa, quer. É verdade. Quando a gente fala do clima de Brasília, tudo quando tem problema respiratório, tudo é o clima de Brasília. Eu não tenho dúvida que o clima de Brasília realmente interfere, né? Nós vivemos aqui num deserto com um lago no meio, né? Mas realmente a questão da poluição. Brasília é uma das cidades brasileiras com o maior número de automóveis. Né? Uma frota de ônibus velha, né? que solta poluentes aí, toneladas por dia. Então eu acho que com o clima seco, essa união clima seco e poluentes agrava muito mais a situação do Distrito Federal. Né? E a ideia é que esse aparelho seja uma resposta e criação de dados, né? Desenvolvimento desses dados para tomada de decisão do poder público. Ou seja, a partir orientar eles, né, cara? Políticas públicas. A partir do momento que você tem dados de meio ambiente, de poluição, você pode fazer correlação com dados de saúde, ou seja, atendimentos em relação ao trato respiratório, por exemplo, doenças do trato respiratório. Então, você vai poder ter um poder de fiscalização e de atuação maior nas áreas, né? Beleza. Porque você tem dados. Transporte público, andar de ônibus, um transporte público, eficiente, né, é qualidade de vida. Meio ambiente também é qualidade de vida, então não é conversa de bicho grilo, nem nada não. Isso aí é a salvação das futuras gerações, a gente precisa entender isso, né? Porque a gente não vai aguentar isso. Mas eu queria muito agradecer os dois, infelizmente nosso tempo já estourou. Cássio Werneck, o site é www.cidadefala.com.br, é isso mesmo? www.cidadefala.com.br é uma rede social voltada para o cidadão divulgar e discutir as questões referentes às cidades dele. Verdade. Então você entra lá, escolhe a tua cidade primeiro, depois você pode cadastrar todos os municípios do Brasil. A gente está testando essa ferramenta no Brasil, mas ela está pronta para ser instalada no mundo inteiro. Só que a gente vê também que a questão está forte da discussão urbana aqui. A gente é brasileiro. Com certeza. E a gente quer também fazer dessa ferramenta um portal para, no ano que vem, o turista poder entrar aqui e se
logar as cidades que ele vai visitar na Copa e nos grandes eventos. Então a gente pede para todo mundo que puder entrar lá e começar a divulgar os assuntos referentes à sua cidade. Logo, logo a gente vai estar com uma integração completa com o Facebook, então vocês vão poder sair do Facebook. O pessoal não saiu do Facebook, foi para as ruas? Isso. Então sai do Facebook, vai lá para o Cidade Fala, que é uma rede brasileira, é uma rede para discutir cidades, é uma rede com objetivos políticos consequentes. E eu espero que todo mundo apareça lá e comece a falar. O Ednei vai botar aqui embaixo, www.cidadefala.com.br. Você falou uma coisa muito importante, a gente precisa pensar muito em mobilidade urbana. Tá chegando a Copa do Mundo aí, galera, Olimpíada. Eu tô morrendo de medo de a gente passar vergonha. Entendeu? Espero que não, ainda há tempo. Mesmo que curto, ainda há tempo. Se a galera quiser conhecer os projetos do Eric Kiel, da Geosignos, como é que faz? Entra aí, dá o site aí pra gente. Nosso site é o www.geosignals.com.br e a gente tem uma página no Facebook que é www.facebook.com/geosignalsbrasil e lá tem todas as informações, todas as outras reportagens e projetos que a gente participou até Legal, agora. bacana. Ótimo, muito obrigado, Cássio, Eric. Galera, valeu, obrigado por essa oportunidade aí de estar com vocês aí do outro lado do computador, aí, internauta que curte o programa Papo Filme. Valeu, galera. Fui. Obrigado, internauta, pela sua companhia. Papo Filme volta na próxima semana com mais dicas e entrevistas para você, tá certo? Se você quer rever os programas que já foram lá, vai estar aqui embaixo, ó, guardianoticias.com.br. É isso aí, galera. Fui, valeu!